do versículo 15 ao 19. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 ao 19. Estaremos dando continuidade à nossa exposição bíblica ao livro de Apocalipse. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: o sétimo anjo tocou sua trombeta, e surgiram nos céus fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que estavam assentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados, os mortos e de darem recompensas aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruirdes os que destruíram a terra. Então se abriu o santuário de Deus, que está no céu, e nele foi visto a arca da sua aliança. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e fortes granizos. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra. Fala, ó Senhor, conosco. Fala, Senhor, aquilo que precisamos ouvir da tua voz. Precisamos, Senhor, conhecer mais da tua palavra. Precisamos, Senhor, entender melhor a tua palavra. Por isso, Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, conosco, porque aqui viemos, Senhor, para te exaltar e para ouvir a tua voz. Que eu diminua para que tu cresça, que eu suma para que tu apareça. Fala conosco, porque queremos te ouvir. Amém e amém. Queridos irmãos, estamos na sétima trombeta. O anjo tocou a sétima trombeta. E domingo passado vimos falar sobre as duas testemunhas. Ouvimos falar sobre as testemunhas do Senhor que anunciavam o Evangelho do Senhor na terra, que passaram anunciando o Evangelho do Senhor. Entramos agora na sétima trombeta, a qual começou a sétima trombeta, os dias do anjo que tocou a sétima trombeta. Pois veremos daqui para frente, do versículo 12 ao 16, falando a respeito de como será a batalha do inferno, a batalha de Satanás contra a igreja, contra o povo do Senhor. Também veremos, a partir do capítulo 16, falando sobre o sete derramar da ira do Senhor. Essas 7 trombetas, ela começa nesse versículo, nesse capítulo 12, ele irá se prolongar até mais ou menos o capítulo 20 de Apocalipse. Nós vemos João nos dizendo a respeito do sétimo anjo. O sétimo anjo tocou sua trombeta, e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Precisamos entender esse versículo. Precisamos analisar esse versículo. Muitas pessoas vão dizer que o Senhor não reina, que ele irá reinar. Mas nós sabemos que o Senhor, ele reina e ele tem em suas mãos a chave de Davi. Ele abre a porta que ninguém abre. Ele tem o poder em suas mãos. O Apocalipse, desde o início, no capítulo 1, vai nos demonstrar o poderio do Senhor Jesus. O poder do Senhor Jesus. Então, pastor, por que João está dizendo que o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor? Porque a partir deste momento o Senhor reinará sozinho. O Senhor reinará
por toda a humanidade, e com toda a humanidade se demonstrará a toda a humanidade. Pois bem vimos no livro do Apocalipse, a qual o Senhor deu autoridade a certos anjos, a certas pessoas para ferir a terra. Certas pessoas tinham autoridade vinda de Deus, porque a autoridade é do Senhor, é Ele quem tem todo o poder, toda a autoridade e todo o governo está em suas mãos. Mas Ele dá autoridade a algumas coisas para acontecer na terra, para acontecer neste mundo. Por isso, a partir deste momento, ao tocar a 7ª trombeta, o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor. O Senhor não terá mais ninguém que terá compartilhado o seu poder ou o seu governo. Não terá mais ninguém que governará ou terá autoridade. Como vimos quando Jesus foi levado ao Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Satanás chega para Jesus e diz: viste todo mundo, tudo isso, se me prostrares e se adorares, eu te darei tudo. Mas o Senhor disse que não se prostrará, só se prostrará diante do seu Deus. Então, nós vimos que Satanás ele ainda tem uma autoridade sobre o mundo, mesmo que limitada. Mesmo que limitada, porque nós sabemos que a autoridade é do Senhor. Que o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade e tem todo o governo em suas mãos. Mas a partir do momento do toque da 7ª trombeta, o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor, e dele seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui está se cumprindo o que vimos no capítulo 10, versículo 6, a qual o anjo proclama e anuncia que teria um basta, que não haveria mais demora. Esse dia chegou. Chegou o juízo do Senhor sobre a terra. Chegou o juízo de Deus sobre a terra. E neste momento do tocar da 7ª trombeta, não haverá mais oportunidade para o arrependimento. Não haverá mais oportunidade de um homem reconhecer e entender e querer voltar a viver uma vida com Cristo Jesus. Nesse momento não haverá mais oportunidade. A porta da oportunidade da salvação estará fechada. E o texto continua nos dizendo: vós, os 24 anciões que estavam assentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Já vimos em outros versículos do Apocalipse falando sobre os 24 anciões, a qual vimos que é a representação da igreja do Senhor. Os 12 patriarcas do Velho Testamento e os 12 discípulos de Cristo Jesus no Novo Testamento. As 24 anciões são a representação da igreja, a qual está assentada no alto e sublime trono junto com Deus. E diante do Senhor, do Deus, se prostraram e sobre os seus rostos adoravam a Deus. Precisamos somente adorar aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração, que Ele é digno de toda a exaltação. Precisamos colocar o Senhor em nossas vidas, no momento ou no lugar onde Ele precisa estar, que é o lugar de adoração, é o lugar que nós precisamos buscar a sua face, precisamos adorar. Muitas pessoas têm colocado a sua família no lugar de Deus. Muitas pessoas têm colocado os seus filhos no lugar de Deus. Muitas pessoas têm colocado os seus empregos, os seus recursos, a sua fazenda, o seu bem acima de Deus. Mas não tem colocado Deus no lugar onde Ele precisa estar em nossas vidas. O Senhor precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o primeiro na minha e na sua vida. O Senhor precisa ser aquele que você lembra ao acordar. O Senhor precisa ser aquele primeiro que você busca falar, busca pensar quando você acorda e você abre os seus olhos. Porque a cada momento que você abre os seus olhos, que você
é uma oportunidade que o Senhor tem te dado ao arrependimento, a voltar a buscar a sua face. Todo momento que acordamos e que levantamos, o Senhor nos dá a oportunidade de nos entregar a Ele, de voltar a viver uma vida íntegra ao Senhor. Por isso, os 24 anciões que estavam assentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os rostos e adoravam a Deus. 17 vai nos dizer, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste teu grande poder e começastes a reinar. Aqui neste momento se cumprirá. Nós lemos esse texto e queremos acrescentar e que há de vir, mas ele já veio. Aqui o texto vai nos dizer que diziam: graças te damos sobre, ó Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. Aqui se cumpre o que há de vir. Aqui se cumpre a vinda do Senhor. Aqui se cumpre o que o Senhor tem para mim e para você. Aqui se cumpre a vinda do Senhor. Aqui se cumpre a volta de Cristo Jesus, a qual nos prometeu que voltará para salvar e para buscar a sua igreja. Aqueles que o aguardam e que o temem e que o buscam, o Senhor voltará para te buscar e para me buscar. Por isso, o texto vai nos dizer que eles adoravam e diziam que assumistes o teu grande poder e começastes a reinar e demonstraste o seu reino a este mundo. As nações se enfureceram, então veio a tua ira. João vai nos dizer que quando Cristo anuncia o teu reino, quando Cristo proclama a sua volta, o povo, as nações se enfurecerão. O ser humano se enfurecerá. O ser humano não aceitará. Não aceitará que está perdido. Não aceitará que verdadeiramente aquilo que os loucos, que o mundo diz, era verdade. O mundo se enfurecerá porque virá com seus próprios olhos Cristo Jesus. O mundo virá e verá Cristo Jesus e verá o Senhor reinando sobre os povos e as nações. E se enfurecerão. E então veio a tua ira. Então veio a ira do Senhor sobre o povo. E o tempo de serem julgados os mortos e de serem recompensados os teus servos, chegará o tempo de ser julgado os mortos, de ser julgado aqueles que morreram longe do Senhor, mas também será o tempo de recompensar os teus servos. Será o tempo de ser recompensado pelo Senhor, de ter guardado a palavra do Senhor, de ter passado por tudo que passamos, por todas as coisas que hamos de passar, para a honra e glória do Senhor. Iremos entrar no gozo do Senhor, iremos receber do Senhor a sua recompensa, a vida eterna. Para os profetas, os santos, os que temem o seu nome, os pequenos e os grandes, e dê destruição aos que destroem a terra, e dê o seu devido lugar àqueles que destroem a terra. Porque existem pessoas que dizem que aqueles que praticam o mal e que não aceitaram o Senhor serão destruídos. E acabou.
como diz a palavra, irão ser lançados no lago de fogo, junto com o diabo e seus demônios. E o texto continua nos dizendo: então se abriu o santuário de Deus, que está no céu, e nele foi visto a arca da sua aliança. Houve relâmpago, vozes, trovões, terremotos e fortes graniços. Então se abriu o santuário de Deus, que está no céu. Precisamos entender também a respeito desse versículo. O santuário, ou chamado Santo dos Santos, era o lugar onde a presença do Senhor habitava, onde somente o sacerdote podia entrar uma vez ao ano para falar face a face com o Senhor, onde era amarrado uma corda aos seus pés, para se ele demorasse ou se ele fosse fulminado diante da presença do Senhor, as pessoas o puxavam, porque não poderiam entrar naquele lugar, onde era um lugar onde era separado pela uma cortina, a cortina que separava o Santo dos Santos da igreja. Então nós sabemos que através do sacrifício de Cristo Jesus, quando ele se entrega na cruz do Calvário, aquela cortina do templo, ela é rasgada de alto a baixo, porque possuímos através de Cristo Jesus o único caminho que nos leva a Deus. Através do sacrifício de Cristo Jesus é pelo qual nós podemos clamar e podemos ser atendidos por Deus. É pelo qual podemos dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor, e podemos entrar no Santo dos Santos, podemos entrar na presença do Senhor. Apocalipse 21, versículo 3, vai nos falar a respeito desse santuário de Deus. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com ele, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Capítulo 21, versículo 22 também. Nele não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse vai nos dizer que o santuário é a presença do Senhor, que o próprio Deus é o santuário. Então será aberto a presença de Deus que está no céu, e nele foi visto a arca da aliança. Será demonstrado a presença de Deus, e nela foi visto a arca da aliança. A arca da aliança era a arca onde era representado o trono de Deus na terra, onde era aspergido o sangue no sacrifício sobre a tampa da arca. Sobre a tampa da arca era aspergido o sangue do sacrifício. E nós sabemos que através do sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário, somos salvos e podemos ter acesso ao Pai. Será visto a arca da aliança para demonstrar o sacrifício que Cristo fez por mim e por você. Dará a arca da aliança para demonstrar que o sangue de Cristo Jesus foi aspergido na cruz do Calvário, foi derramado por mim e por você, para que você tivesse vida e tivesse em abundância. Amém. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e fortes graniços. E começou os danos ao mundo. Precisamos analisar as nossas vidas. Precisa hoje saber se você é aquele
que já se entregou ao Senhor, ou aquele que blasfemará contra o Senhor. O Senhor tem nos dado a oportunidade ao arrependimento. Neste momento não haverá mais oportunidade. O Senhor tem te dado hoje oportunidade a se encontrar com Ele. O Senhor tem te dado hoje oportunidade a ouvir naquele grande dia: sejam bem-vindos de meu Pai para o gozo eterno. O Senhor está te dando hoje a oportunidade de o aceitar e de viver com Ele eternamente. O Senhor tem te dado a oportunidade nesta noite a viver um encontro com Ele, para que viva uma vida eterna com Cristo Jesus, para um dia morar com Ele eternamente. Hoje tu tens as escolhas, vida ou morte, qual vais aceitar? O Senhor tem dado oportunidade a muitos. O Senhor tem dado e tem visto a vida de muitos, mas Ele ainda tem dado oportunidades. Ele ainda tem dado oportunidades a respeito da vida que você tem vivido. O Senhor tem te dado oportunidade enquanto Ele te dá o sopro de vida. Que você possa, nesta noite, reconhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você viva uma vida abundante com o Senhor. Amém? Gostaria de convidar os segundos oficiais